Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e também na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar orando uns pelos outros. Ore por mim, pela minha família, estou orando por você e pela sua família também. Sempre comigo minha esposa, Dona Vilma, em minhas mãos ela, amiga, velha, companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Em minhas mãos ainda, ó, nosso manual de estudo, né? Gênesis até o final do mês de junho, esse livro maravilhoso que traz pra gente aí um montão de história importante pra gente aplicar em nossas vidas. Se você não sabe meu nome, eu sou Vanderlei Francisco, tá? Espero que você deixe o seu nome também aí no comentário. Gente, é importante que você se inscreva em nosso canal, nos ajude a pregar a palavra de Deus, não só se inscrever, colocar o sininho de notificação e sempre que receber o vídeo aí na sua telinha, assista, tá? Ah, mas eu não tenho tempo para assistir o vídeo inteiro. Assista um pedacinho de 30 segundos, 1 minuto e meio, para você continuar recebendo. Aí o YouTube vê que você gosta do conteúdo e passa a enviar para você, tá? Se você não assiste, o YouTube entende que você não está interessado e não envia mais para você, tá bom? É importante deixar o like também aí, tá? Eu conto com vocês. Vamos orar? Vamos falar com Deus, né? Vamos pedir que Deus esteja conosco nesse estudo de hoje. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e falhas e agradecemos pela oportunidade de estudar a sua santa palavra. Pedimos que o Espírito Santo conduza esse estudo e que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos aí a Gênesis capítulo 11 e fala sobre a Torre de Babel. O verso para memorizar, aquele para a gente colocar na caixolinha, tá aqui no capítulo 11 de Gênesis, verso 9. Diz assim: a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra, né? Irmãos, veja que Babel, que vai dar origem à Babilônia, percorre toda a Bíblia e não é um bom sinônimo, né? Babilônia significa confusão. Babilônia, aquele país que invadiu os nossos queridos irmãos e levaram presos e lá eles ficaram por 70 anos, né? Foi um grande país que dominou aí o mundo por um período e que vai aparecer também no livro de Daniel, né? E que vai aparecer também no livro de Apocalipse, né? Então, nós vemos aqui a origem do nome Babilônia, o significado e o que aconteceu ali, né? Eu até esquei na minha Bíblia aqui sobre todas as nações e Babel e levei isso para a classe, né? O que aconteceu ali? Ali foi um projeto sem a orientação de Deus. Nós vimos alguns projetos aqui com a orientação de Deus na Bíblia. Por exemplo, quando Deus ele faz o mundo, né? Esse planeta Terra maravilhoso, nós temos o relato da criação. Então, a Terra ela foi projetada e esse projeto foi executado pelo próprio Deus, incluindo também os animais e o ser humano, né? Nós já lemos aqui a história de Noé, né? A história de Noé vem um pouquinho antes da Torre de Babel. Ali nós vimos também que Deus ele foi o arquiteto daquela arca, ele entregou esse projeto nas mãos de Noé e Noé ele foi o construtor-chefe. Né? Nós vamos ver também uma outra construção que é o tabernáculo que Deus ele pega o modelo que está no céu, né, segundo Hebreus, e dá este modelo, esse projeto, para que Moisés construísse o santuário, ali com o seu pátio, ali com o primeiro espaço que a gente chama de lugar santo, o segundo espaço de lugar santíssimo, né? Tudo ali, toda a mobília, tudo ali um projeto que saiu das mãos de Deus, incluindo a arca que fizemos aqui um paralelo com a arca de Noé, a arca da aliança, aquela arca que foi construída com madeira de acácia e ouro, tinha o propiciatório que era a tampa, os dois querubins. Essa arca ela foi feita para guardar as duas tábuas da lei de Deus, a lei moral que Deus escreveu com seus próprios dedos. Primeira tábua, 4 mandamentos, que ensina o homem a amar e se relacionar, respeitar a Deus. E a outra tábua com 6 mandamentos, que ensina o homem a amar, se relacionar, respeitar o ser humano como um igual, né? Pois é. E agora nós chegamos aqui numa obra, num projeto que não tem a orientação de Deus. Um projeto que foi feito para a glória própria dos homens que queriam construir
Aquela torre que seria enorme, que o último andar, né, chegaria ao céu, né? E eles queriam fazer esse monumento enorme para a sua glória, ou seja, para se tornarem pessoas famosas. Muito bem, eles se tornaram pessoas famosas. Tanto é que nós estamos estudando eles aqui, né? Mas se tornaram pessoas famosas de maneira negativa. Negativa. Enquanto nós olhamos para Moisés, que fez uma construção magnífica, seguindo a orientação de Deus, e se tornou famoso também, mas é um famoso de maneira positiva. Nós temos a história de Noé, que recebeu também o projeto da arca das mãos de Deus e a construiu, mais de século construindo ali. Também é um exemplo positivo, está lá nos Heróis da Fé. E aqui os construtores da Torre de Babel não receberam o projeto da mão de Deus, fizeram por conta própria, desacreditando na palavra de Deus que o mundo não acabaria mais com água, fariam essa torre enorme, lá no cume dessa torre, eles estariam ali para governar e também para ser famosos, né? Serem glorificados. E não crer na palavra de Deus é pecado. Toda vez que você não crer, que você não leva em conta, que você não dá atenção e não pratica o que está escrito nesse livro sagrado, que é a própria palavra de Deus, você está pecando, né? Então é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Agora, essa lição ela vai a mais. Por que eu disse que não crer na palavra de Deus é pecado? Porque aqui, dentro desse contexto todo, nós vamos encontrar a maldição de Cã, que vai recair sobre o seu filho Canaã. É um outro ponto que nós vamos estudar nessa lição. Por isso, acho que eu vou discorrer dela aqui em duas, ou talvez até três momentos, né? Que é o mandamento de honrar pai e mãe. O primeiro mandamento da segunda tábua, né? O quinto mandamento, que fala: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá, né? Então, irmãos, fala de quebra de mandamento também aqui, né? Não acreditar na palavra de Deus, quebrar o mandamento de Deus é pecado. Aliás, o próprio João vai escrever, né, que pecado é a transgressão da lei, é transgredir os seus mandamentos. Aí, gostaram? Estou aqui com a camisa da Rolinet Fibra, né? Decole nessa conexão. Um abraço aí para toda a família da Rolinet. Como eu falei, estou em horário de trabalho. Aproveitei esse intervalo de descanso aqui para gravar para vocês, né? Camisa bonita aqui da Rolinet, repito aí, estou em Montenegro, aqui ao lado de um campo, aqui tem uma sombra boa e eu aproveitei esse tempinho para a gente discutir esse tema, tá? Meus queridos, então após o dilúvio, o relato, ele muda o foco, né? Ele estava focando ali num único indivíduo, que era Noé, e Noé, ele vai ser o âncora da sua família também, né? Salva ali os seus três filhos, que é Sem, Cã e Jafé. E aí volta uma atenção especial para Cã, né? Por quê? Porque Cã tem um destaque. Cã é pai de Canaã. Gênesis capítulo 10, verso 6. Gênesis 10, 15 diz que Canaã, né? Que Canaã é filho de Cã, né? E Canaã é a terra prometida lá de Gênesis capítulo 12, verso 15, uma antecipação de Abraão, cuja bênção se estenderia a todas as nações, está redatado lá em Gênesis capítulo 12, verso 3. Por que eu estou citando isso aqui no começo do estudo? Que a atenção é voltada agora de maneira especial para Cã, porque Cã, ele é filho de Noé, mas ele é pai de Canaã. E este Cã, quando o pai dele vai amaldiçoar ele não pode amaldiçoar Cã, né? A gente vai ver isso aqui por quê? Porque Cã tinha recebido uma bênção de Deus. Aquilo que Deus abençoa, né, o homem não pode amaldiçoar. Mas vai recair sobre o seu filho Canaã, e essa maldição se transforma em bênção, porque a última palavra vem de Deus. Tá? Então, irmãos, o nascimento de todas as nações, que deveria ser uma bênção, tornou-se uma maldição. As nações se uniram para tentar tomar o lugar do Senhor, mas o Senhor responde com um juízo sobre estas nações. Agora, esse juízo não foi igual ao juízo do dilúvio, né? Deus havia prometido para Noé, ele estabeleceu o arco-íris como o arco da aliança, dizendo que jamais acabaria a terra novamente com água, né? Mas vem um juízo ali, nós vamos entender daqui a pouco o que aconteceu. Então, queridos, apesar da maldade humana, Deus transformou o mal em bem. Como sempre, é dele a última palavra. A maldição de Cã na tenda de Noé
e a maldição das nações confundidas na Torre de Babel, no fim, se transformariam em bênção para todos. E essas bênçãos chegam até nós hoje, né? Em 2022, essas bênçãos chegam para nós ainda hoje. Amém? Vamos falar um pouquinho então sobre a maldição de Cã. A maldição de Cã, ela cai sobre seu filho, né, Canaã. Por quê? Porque Deus tinha abençoado Cã, né? Depois você leia Gênesis capítulo 9, do verso 18 até o verso 27. Qual é a mensagem dessa história estranha? Que história é essa? Só dando uma pincelada, essa é a história em que Noé, ele, né, vai produzir uma roça de uva, né, uma grande plantação de uva. Ele vai colher essas uvas para fazer o suco de uva. E nós, né, boa parte dos teólogos, acreditamos que ele tomou este suco de uva fermentado por engano, porque não havia uma prática, né, de tomar bebida forte ainda, principalmente por ele. Tanto é que ele é chamado de herói da fé. Ele não era um alcoólatra, tá? Ele não era um beberrão. Ele colheu a uva, foi fazer o suco da uva. Esse suco foi fermentado, se tornou o vinho alcoólico que nós conhecemos. Ele bebeu todas, né? E ficou embriagado, foi para a sua tenda e homem embriagado, meu irmão e minha irmã, não se contém, né? Ele vai ficar nu dentro da sua tenda, tá? Não, ele não saiu correndo no pátio, né? Peladão, não, tá? Ele foi para a sua tenda e lá na tenda dele, ele ficou nu. Agora, o seu filho Cã, curioso, foi lá na tenda do pai, abriu a tenda, viu o pai nu, né? No lugar de fazer alguma coisa, não, ele debochou do pai, zombou do pai, saiu contando para todo mundo. Tem muita gente que não olha para o seu pecado, olha para o pecado dos outros, né? A língua fica coçando para contar do pecado dos outros. No lugar de ajudar a resolver o problema, ele aumenta o problema, aumenta a confusão. Foi o que aconteceu com Cã. Agora, veja, pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco. Não foi bom para ele, né, ter feito essa besteira. Ele quebrou o 5º mandamento, né, de honrar pai e mãe. Ele sai contando ali, aí os irmãos recebem a notícia e vão de costa ali com a capa para cobrir a nudez do pai. Quando o pai melhora ali, né, com a ressaca ali, que ele melhora daquela bebida, daquela embriaguez, ele chama ele e fala: vem aqui, você me desonrou e eu vou agora conversar com você e vai ter uma maldição, né? Vai ter uma maldição. Então, meus queridos, qual é a mensagem dessa história estranha aqui? Devemos honrar nossos pais. Por quê? Porque quando não fazemos isso no presente, nós temos o futuro comprometido. Então, nem todos somos pais, mas todos somos filhos. Honra teu pai e honra a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, porque os seus dias na terra são dias que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Bom, eu coloquei aqui alguns pontos, né? Alguns pontos que a gente pode ver, então, né? Que a questão em jogo tem a ver com respeito aos pais, né? Deixar de honrar pais, que representa seu passado, afetará seu futuro, né? Você pode ler em Êxodo capítulo 20, verso 12, comparar com Efésios 6, 2. Daí a maldição que influenciou o futuro de Cã e o seu filho Canaã. Outra coisa que eu coloquei aqui, irmãos, é que a maldição de Cã resultou, na verdade, em bênção para todas as nações, incluindo os descendentes de Cã e Canaã, aqueles que aceitassem a salvação oferecida pelo Senhor. Por isso que eu disse que essa bênção, ela chega até nós, porque a condição para a salvação ainda hoje é a mesma. Você tem que aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Aceitar que aquilo que ele fez ali na cruz, derramando sangue, serviu para lavar os seus pecados, para encobrir os seus pecados e para te comprar de novo, para ligar você a Deus. Todos pecamos, todos estávamos destituídos dessa glória. Agora, com a morte, a ressurreição de Cristo em nosso favor, nós temos a oportunidade de reconciliar com Deus através de Jesus. Então nós temos que aceitar Jesus como o nosso Salvador. Basta, Vanderlei? Não. Quando você aceita Jesus,
como seu Salvador, só está começando o processo de salvação. Nesse momento é justificação. Você é justificado pela graça. Porque não tem mérito próprio. Porque todas as suas obras são traços ou trapos de imundícies diante de Deus. Ok? Então, nesse momento você está recebendo a graça. Você é justificado por aquilo que Jesus fez em seu favor. Aí você entra no processo. E o segundo processo, depois da justificação, é a santificação. Na santificação, agora que você já tem Jesus como Salvador, você vai ter Jesus como Senhor de sua vida. Amém? Meu querido irmão, isso é muito sério. Muita gente aceita Jesus como Salvador, mas não aceita Jesus como Senhor. Aceitar Jesus como Senhor é aceitar Ele como Rei da sua vida. É Ele que vai ditar as regras. É Ele que vai ditar as leis que você deve seguir. Agora, só na igreja? Não, também em casa. O último sermão que eu preguei lá na igreja, né, tá postado aí, falando que a minha casa é a casa de Deus, é entregar a chave, é entregar o domínio, é entregar o poder nas mãos de Deus. E eu sou apenas o gerente dele aqui na terra, para todos os processos. Tanto em casa, no trabalho, na igreja, o que eu estou fazendo aqui agora, estou dentro da bonita nossa van, entender que essa van, ela é de Deus. Eu estou gerenciando para Deus, então eu tenho que gerenciar da melhor maneira possível, porque eu terei que prestar contas para Deus. A minha própria vida em relação à minha saúde, o que eu como, o que eu bebo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Ele é templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar da melhor maneira possível. Agora, o processo que nós chamamos depois da justificação, salvação pela graça, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, chama-se santificação e dura uma vida inteira, tá? Enquanto você viver ou até quando Jesus voltar. Agora, nesse processo nós temos uma ajuda importante. Que ajuda é essa? É a ajuda do próprio Espírito Santo, amém? É uma ajuda, né, que não podemos dispensar. É a ajuda do próprio Deus nesse processo. E somente lá no final, o último processo de salvação chama-se glorificação. Agora, no processo de santificação, o pecado ele não pode ter poder sobre a minha vida. Quem tem poder sobre a minha vida é Jesus. Lá na glorificação, nós vamos ser libertos da presença do pecado, irmãos. O pecado, o originador do pecado, os seguidores do originador do pecado serão exterminados de uma vez por todas, seremos livres até, enfim, né? Seremos livres da presença do pecado. Amém? Então, este é o processo ainda hoje, né? Então, aquilo que era maldição para Cã, que recai sobre Canaã, vai se tornar bênção para todas as nações. A salvação oferecida pelo Senhor. Por quê? Porque Abraão, pai da fé, né? Quando você lê a história de Abraão, nós vamos ler isso em histórias mais futuras, também está aqui em Gênesis, né? Ele creu no Senhor, isso foi-lhe imputado por justiça. E lá no capítulo 26, ele obedece ao Senhor. Então, primeiro, você é justificado, depois vem a obediência. A obediência é a resposta de um salvo ao Deus que salva e agora o Deus que está no comando da sua vida. Amém? Tudo certinho até aqui? Bom, para terminar, eu só quero falar um pouco sobre a genealogia que aparece aqui em Gênesis, né? Gênesis capítulo 10 tem ali uma genealogia. Agora, qual é o propósito dessa genealogia na Bíblia? Parece chato, né? Quando nós lemos essa genealogia, aliás, todas as que aparecem na Bíblia, fulano viveu tantos anos, gerou fulano, foi pai de 1, 2, 3 e assim segue, né? Você pode ver também Lucas capítulo 3, do verso 23 até o verso 38, né? Irmãos, são vários pontos aqui. O primeiro ponto é a genealogia, ela enfatiza a natureza histórica dos eventos bíblicos que estão relacionados a pessoas reais, pessoas que viveram, pessoas que morreram e cujos dias, né, estão precisamente ali contados, né? Então, nós vamos ter aqui na genealogia o fator histórico. Ela nos apresenta pessoas reais. Pessoas que viveram um período de tempo e que morreram, tá? E que morreram, né? São pessoas históricas. Não acreditamos em Adão, não acreditamos em Abraão, Noé, Moisés, etc e tal, apenas pela fé, né? Pelo fator também histórico que a genealogia mostra. Segundo ponto, irmãos, é demonstrar a continuidade
desde o passado até a época em que o escritor ele viveu, né? Estabelecendo ali uma ligação clara entre o passado e o presente. Tá? A genealogia ela vai fazer essa ponte. Terceiro, lembrar-nos da fragilidade humana e do efeito trágico da maldição do pecador e seus resultados mortais em todas as gerações que se seguiram. Ou seja, por mais que tenha vivido 800, 700, 500, 400, vem diminuindo, né? Todos eles morreram, né? Todos eles morreram. Agora, uma outra informação aqui, para a gente terminar, é que essa genealogia nos mostra também uma ligação direta entre Adão e os patriarcas. Todos eles são figuras históricas, são pessoas reais, né? De Adão em diante. Isso também nos ajuda a entender que os patriarcas tiveram acesso diretamente a testemunhas que tinham lembranças pessoais dos eventos antigos, né? Então isso é muito importante, tá? A gente saber. Agora, como é que essa história que era passada verbalmente, né, chegou até nós, sendo que nós tivemos uma interrupção ali com o dilúvio? É que Noé, quando você olha a genealogia lá de Adão, e ela tem um break ali, né? Você vai ver que depois, quando retoma a genealogia, né? Nós temos aí que Noé, olha que interessante isso aqui, né? Adão morreu quando Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos. Tá? Repito, Adão morreu quando Lameque era pai de Noé, ele tinha 56 anos de idade. Então Noé, irmão, certamente ele deve ter ouvido histórias sobre Adão, as quais poderia ser transmitido a seus descendentes também depois do dilúvio, né? Então Noé é filho de Lameque. Lameque morre com 50, visto que Adão morreu quando Lameque tinha 56 anos. Né? Então, quando Adão morre, Lameque estava vivo, Lameque tinha 56 anos de idade. Então, Noé ouviu muito do seu pai a respeito dos relatos antigos e depois do dilúvio ele continuou contando essa história também para os descendentes pós-diluvianos. Né? Uma história muito interessante. No próximo estudo nós vamos falar sobre um idioma, né? Até então todos falavam a mesma língua. A gente não sabe que língua que é, né? Mas todos falavam a mesma língua. Aí inventam fazer ali a Torre de Babel e, para confrontar a Deus, não acreditaram que Deus havia feito um pacto ali com Noé de não acabar a terra mais com a água. Queria ser famosos, né? Queriam dominar sobre as outras nações, né? Já era um povo mau. Deus agora, a Trindade, desce para confundir as línguas. E na classe eu ainda falei, né? Interessante, né? Porque nós temos hoje aí uma grande variedade de línguas. Nós temos desde a língua portuguesa, inglesa, mandarim, né? Mas o nosso Deus é o único que fala todas as línguas. A pessoa pode falar assim, eu sou o cara, né? Eu consigo falar aí 20 línguas diferentes, né? Eu sou um poliglota. Mas não consegue falar todos os dialetos que tem nesse mundo aí, né? E Deus, ele é o único que fala todas as línguas e todos os dialetos e todos os sotaques. Glória a Deus por isso, né? Então ele é esse Deus universal. Ele entende o que você fala em português, entende o que o japonês está falando lá, entende o que o irmãozinho índio está falando lá na sua aldeia, né? Pois é. Então, Deus ele vai confundir essa língua aqui para interromper aqui essa ideia satânica do homem de querer ocupar o lugar de Deus, mas ele continua sendo soberano porque ele é o único que consegue se comunicar com todos os povos. Amém? É importantíssimo a gente entender o que aconteceu aqui, né? Essa desobediência do ser humano em querer fazer por conta própria um projeto que não saiu das mãos de Deus, querer que esse projeto dá certo, não dá certo, a gente vê isso daqui e mesmo assim ainda tem um resultado negativo. Se tornaram famosos, mas de maneira negativa. Amém? Vamos orar e em outra oportunidade a gente continua esse estudo aqui, tá? Não esqueça de dar o seu like, assista o vídeo aí até o final, comente aí, faça algum comentário, tá? E se você não tiver tempo de assistir o vídeo, né?
Como eu falei aí, chegou um vídeo para você, assista um pedacinho, depois você retorna com o tempo e assista o vídeo inteiro. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Querido Deus, amado Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Ti. Que aquilo que aprendemos aqui esteja em nossos corações, inculcado também em nossa mente. Nos ajude, meu Pai, praticar aquilo que nós aprendemos no dia a dia, vindo da Sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude nesse processo, hoje e sempre. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo vídeo.